Uma grande nação precisa de grandes líderes, e uma parcela importante das pessoas que vão liderar a transformação do Brasil nos próximos anos estarão no meio político. E você, quer ser uma liderança e escrever os próximos capítulos da história do Brasil? Nas últimas eleições, muitos brasileiros despertaram politicamente e sentiram o desejo de participar ativamente das decisões do país. O processo eleitoral, a princípio, parece ter ficado mais complexo, mas é possível superar qualquer desafio contando com aliados e uma estratégia vencedora. Com o método eleitoral, você pode montar uma campanha limpa, eficiente e que o coloque no cenário político com potencialidade real de votos. Nós vamos te mostrar o caminho. A partir daí, você e sua equipe vão trilhar sua própria caminhada com passos decisivos. O que você precisa é do método eleitoral. Vem com a gente. Se você é candidato, estrategista, assessor ou quer trabalhar com política para ajudar o Brasil, inscreva-se no Método Eleitoral, www.ometodoeleitoral.com. Olá, boa noite. São 18 horas e 31 minutos. Estamos começando o Media Watch desta quarta-feira. Eu, Fernando Melo, direto de Brasília. Hoje a gente vai falar sobre Sarah Winter, vamos falar também sobre Luciano Huck, Haddad, Dória, Sarah Winter e outras espécies de gafanhotos. Boa noite, Fernando Melo. Como é que você está? Boa noite, Rafael. Eu acho que agora que a Sarah tá saindo da papuda, né, da colmeia, nós podemos dizer que the winter is coming, né? Winter is coming. De tornozeleira, mas tá vindo. Agradeço a todo mundo aí, agradeço o like de todos, peço que você compartilhe o link dessa transmissão. Vamos trazer o pessoal para cá, porque a proposta do Media Watch é um pouquinho diferente das demais. A gente quer aqui lançar um pouco de luz na notícia, ou seja, a gente vai pegar algumas notícias, vamos ler junto com vocês, talvez você já até tenha lido, mas a gente vai lançar um pouco de luz. Então tem temas que quando nós vemos a notícia, que é propagada pela imprensa, você joga um pouquinho de luz e vê que o sentido real é o extremo oposto daquilo que o jornalista queria te dizer. Agradeço a presença de todos, como sempre, segunda, quarta e sexta, 18h30, eu, Rafael Fontana, Media Watch, contando também com a sua participação aqui no chat. Manda sua mensagem, a gente lê aqui na medida do possível, tentamos ler todas as mensagens. Exato, eu queria mandar um abraço para o pessoal de Aracaju, em Sergipe, que está assistindo a gente. Nós temos ali um grupo de fãs em Aracaju, muito obrigado, pessoal, vocês que nos assistem. Também muita gente de Belém do Pará, todo o estado do Pará. Um abraço aqui do Media Watch para vocês. E, claro, as pessoas de outros países, que é um público especial, que está em horário completamente diferente. Outros países, como o Acre, né? Pessoas que nos assistem de vários pontos desse mundo, né? Pessoal dos Estados Unidos, Canadá, Japão, da Europa, da África. Temos gente espalhados pelo Brasil inteiro, sejam todos bem-vindos. E hoje a gente vai falar, Fernando, sobre uma união, né? A nossa capa a gente vai falar mais para frente, mas essa união de forças que está juntando Moro, Luciano Huck, Michel Temer, José Sarney, Fernando Henrique Cardoso, olha que timaço. Timaço, né? Pessoas de todas as gerações aí, né? Vivos e mortos, temos Temer, Sarney. Cara, eu era criancinha, eu via meu pai falando do Sarney, o Sarney já era idoso. O Sarney estava na terceira idade quando eu estava na primeira infância. E o cara tá lá, né? Eu não sei se tá vivo, mas tá lá ele, tá o Temer, e tá aí essa nova geração, né? Luciano Huck, Sérgio Moro, enfim. O interessante é que a gente vê aquilo que a gente colocou na capa, né, Rafael? É todos contra um, é todos juntos, né? Nós vemos que hoje os espectros estão todos se unindo porque há uma força que precisa ser batida. Agora, isso diz muito, né? Essa união diz muito também sobre essa força que precisa ser batida. É uma força que precisa da união de todos os players desse mundo da política brasileira. Isso mostra a força que Jair Bolsonaro conseguiu conquistar e veio aí, né, a trancos e barrancos segurando até este meio aí de 2020. É isso aí, pessoal. E para você que reclama quando você está trabalhando em casa e trava o computador, imagina quando você está numa live e acontece isso. Desapareceu tudo que tinha aqui no meu computador. Né, um Apple, muito obrigado a Apple. Aí, valeu, Steve Jobs. Desapareceu, brigadão. Vamos aproveitar e vamos cumprimentar. Vamos cumprimentar o pessoal. O pessoal mandando mensagem ali, eu vi muita gente, o pessoal falou que é de Aracaju, eu vi muita gente falando Recife, Fortaleza. O pessoal aí de Recife está em peso aqui. Tem um movimento muito em Recife, Garanhuns, né? Garanhuns.
Garanhuns, um movimento muito bom em Garanhuns. Eu conheci algumas pessoas lá em Recife e que estão realmente fazendo uma política bem daquela abordagem que a gente faz, Rafael, no método eleitoral. Aquela política local, no município, mudando ali através de vereador, através de prefeito. O pessoal lá de Garanhuns está com um objetivo muito bom e muito assim, realmente assim, admirável para a política de 2020. E outra coisa que a gente não pode deixar de mencionar aqui, que hoje é dia de São João, né? E tanto ali Caruaru, no Recife, como Campina Grande, na Paraíba, tem as maiores festas de São João. Ali, ó, tem gente de Caruaru, as 2 maiores festas de São João de todo o Brasil. Guaranhuns, o pessoal tá falando, Guaranhuns. Guaranhuns. Legal. E esse ano... Mas tá tendo festa junina? Esse ano, pois é. Eu queria saber, pessoal que tá aí na Paraíba, em Pernambuco, tá tendo festa junina? Porque aqui em Brasília não eu começa acho que não. No fim de maio, até agora a gente não tá tendo festa junina. Caramba, tem gente de Patrocínio. Patrocínio, Meu Minas Gerais, Deus! Florianópolis, olha lá, gente de Portugal, Vila Velha, muita gente, Muito pessoal. legal, cara. Sejam todos bem-vindos, a gente vai conversar então. Nós podemos falar que a ativista Sarah Winter, ela vai deixar a Colmeia, né, que é o presídio feminino aqui de Brasília, com algumas restrições, Fernando. Ela não vai poder se aproximar do Congresso Nacional e do STF. São algumas medidas cautelares para que não ocorram novos incidentes. É muito estranho, né? A gente começa aqui tirando uma onda porque a direita é isso, né? A gente não pode se dizer uma verdadeira direita se a gente não tirar onda, se a gente não der risada e ter um pouquinho aí de humor, rir da própria desgraça. Mas o caso da Sarah Winter tem características, Rafael, e todo mundo que está aqui com certeza também está nessa mesma linha, porque é muito claro isso. São características absolutamente avessas àquilo que o STF pensa. Nós temos um Supremo Tribunal Federal que é contra algemar bandido. O cara é preso em flagrante, né? Traficando droga, você não pode algemar ele, porque você humilha, né? Vai ali contra a dignidade humana. A Sarah Winter está saindo com tornozeleira. Por quê? A tornozeleira ela é uma ferramenta utilizada para você monitorar o deslocamento da pessoa. Então, quando você tem um preso que sai da cadeia e ele tem restrições de deslocamento, no caso, por exemplo, de violência doméstica, né, não pode se aproximar a menos de 500 metros da ex-mulher e tal. Quando tem esses casos, eles colocam a tornozeleira para monitorar para onde a pessoa vai. No caso da Sarah Winter, ela tem algumas restrições. Ela tem a restrição com relação a prédios públicos, por exemplo, ela não pode se aproximar do Congresso nem do STF. E com relação a pessoas, ela não pode se aproximar de outras pessoas que estavam participando do acampamento ali, né? O acampamento dos 300. Então ela vai ter que manter essa distância. E para que a polícia saiba se ela está ou não distante ou próxima dessas pessoas, desses locais, colocaram uma tornozeleira. É um absurdo, eu estou aqui dizendo aqui, tecnicamente, né, qual é a defesa do poder de polícia aí no caso. Mas é um absurdo. É absurdo isso. Nós vemos, por exemplo, que quando Michel Temer foi preso, eu já falei isso aqui no canal, já ressaltei isso aqui no canal, quando Michel Temer foi preso, ele pegou uma prisão preventiva para que ele não destruísse provas. Agora, ele não ficou, eu acho que ele ficou um dia na cadeia, no outro dia ele saiu. Acho que ele dormiu na cadeia. Foi uma coisa assim, no outro dia, 24 horas, o Temer estava na rua de novo. E eu lembro que o texto da Polícia Federal dizia assim, que o Temer ele era líder de uma quadrilha que destruía provas. Gente, a Sarah Winter é líder de quê? A Sarah Winter não é líder de um movimento político. Ela teve uma liderança de um grupo de militância que ela conseguiu arregimentar. Estou dizendo isso aqui não é para desmerecer a Sarah Winter, não. Estou dizendo isso daqui que é para mostrar que não há justificativa legal para isso. Sabe, a Sarah Winter não é uma líder política. Você tem líderes políticos, né? Você pode pegar a Manuela Dávila. Ah, não, mas ninguém gosta dela. Mas ela tem um grupinho lá do partido dela, que é do PCdoB. No PCdoB tem um grupo. Ou seja, ela é do movimento político, ela tem um cargo, ela tem uma função e ela lidera algum grupo. A Sarah Winter não lidera movimento político nenhum. Ela é uma cidadã brasileira que tem lá suas estratégias, alguns discordam, outros concordam, mas ela tem suas estratégias de liderar uma militância. Cidadão brasileiro que está indignado, como todos estão. A diferença que a gente vê hoje, Rafael, é que há pessoas indignadas mobilizadas e há pessoas indignadas que não estão se mobilizando. Está em casa xingando do sofá, mas xingando todo mundo está. Exatamente, pessoal. Enquanto não liga o computador aqui, vamos ler ali algumas mensagens, pessoal. Muito obrigado vocês, eu vi muita gente aí realmente de Pernambuco, o pessoal lá de Santa Catarina, Sônia Rezende, muito obrigado
pela contribuição. Miozão escreve: Munhaz e mutantes contra Lion e Minions. Valdo, Recife, estou aqui todo dia e te verei em agosto. Muito legal, Ricardo Max. Amém, estarei em Recife em agosto. Recife, Fernando Melo em agosto. E Ricardo Max se tornou membro, seja bem-vindo. Vandegilson Souza, nenhuma festividade aqui na Paraíba. Olha a situação. Né? Eu vi que a festa das espadas na Bahia, se não me engano, você que é baiano, aquela tradição, né, da luta das espadas com fogos lá foi mantida. Pessoal, vão mandando mensagem aí, diga como está o São João na sua região, aí no seu estado, na sua cidade. Henrique Guerra, boa noite, Meliante. Em uma live, o Evandro Pontes falou sobre adiamento das eleições. Falando que com isso tem chance de não acontecer eleições esse ano. Henrique, na verdade a decisão já foi tomada, o TSE marcou as eleições para novembro. Adiou, né, esticou o prazo, mas vai acontecer esse ano. Provavelmente primeiro e segundo turno ainda em novembro, talvez o segundo turno possa ser mudado para o início de dezembro, ainda vai ser definido, mas as eleições acontecem sim esse ano de 2020, eleições municipais para prefeito e vereadores. E a gente pode fazer uma live, Fernando, no sábado. Vamos fazer uma live e falar só de eleições. Esclarecimento sobre eleições, sobre o pleito, sobre candidatos, sobre como você deve votar, como você deve participar nessas eleições. Eu acho que a gente pode fazer, inclusive, Rafael, a gente pode fazer... Então vamos lá, vamos fazer uma live no sábado, vamos chamar a Raquel. Raquel Brunheira está convidada, Raquel esteja assistindo a gente, intimada para vir aqui. Não tem opção, vai ter que vir. Eu, o Rafael e a Raquel, vamos começar assim com o seguinte tema. Essa alteração, né, esse adiamento da eleição, isso é ruim para a direita ou é bom para a direita? A gente vai fazer nossa avaliação, nós três damos nossas opiniões ali no sábado com relação a esse tema e aí a gente fala tudo sobre eleições. Então sábado vamos fazer uma live especial aqui no Comunicação e Política, eu, Rafael Fontana e Raquel Brunheira, para falar sobre as eleições de 2020. As eleições, Fernando, só para adiantar um pouquinho aqui, elas vão coincidir com as eleições americanas, as eleições de Donald Trump. Então olha lá, vamos fazer uma análise desse cenário. Eu estava conversando aqui com o Fernando antes de começar a live. As eleições de Trump são talvez as eleições mais importantes para uma possível reeleição de Jair Bolsonaro ou para que ele faça seu sucessor em 2022. Então, as eleições americanas e as eleições brasileiras municipais desse ano acontecem ambas simultaneamente do mês de novembro. Vamos fazer uma análise desse cenário. Mais mensagens aqui chegando. El Mariaque. Rafael, adorei, subiu aqui a mensagem, a gente já vai, adorei a participação do Alan na Band. Só acho que faltou o Fernando Melo para falar a língua do povão na hora de explicar o que é conservadorismo. Abraços soteropolitanos. Muito obrigado, El Mariaque, pela participação. Eremita, o prefeito comunista de Pirassununga, que é no interior de São Paulo, vai perseguir o cidadão de bem com a sua tropa de cães raivosos e multar o cidadão de bem que não usar a máscara, né? Movimento Mask Free. É realmente triste isso que está acontecendo, né, Fernando? Em várias cidades do Brasil. O prefeito vai utilizar a polícia para fiscalizar as pessoas na rua? Se existe aí, de repente, a guarda municipal... existe muito da guarda civil. O cara não tiver de máscara vai ser multado. Vai ser multado. Isso está acontecendo no Distrito Federal. Aqui em Brasília fizeram, eu ainda não vi alguém ser multado. Mas fizeram, né? Pois é, fizeram uma batida. É difícil você ser multado e cobrado, mas... Isso tudo é para assustar a população. Porque, Rafael, na verdade, Eremita, é a estratégia do terror. Vocês lembram naquela época que mudaram? É obrigatório, todo motorista tem que ter um kit de primeiros socorros no porta-luva. Você lembra dessa época? Sim. Aí colocaram o terror. Não, porque vai ter multa, porque depois era proibido ter um kit. E aí você tinha que ter extintor. E muita gente ganhou dinheiro vendendo Muita gente ganhou dinheiro. Aí depois era proibido ter extintor, porque tinha gente com extintor que não sabia usar e acabava prejudicando o salvamento das vítimas. Então é proibido ter extintor. Depois lançaram aquela que era obrigatório acender o farol quando estivesse andando de dia. É aquele velho esquema do Brasil, assim, leis que não pegam. Essa lei, ela é totalmente impraticável. Como a polícia vai andar na rua? Agora você vai ter que ter policial a pé andando na rua, porque se o policial está dentro da viatura e passa alguém na calçada sem máscara, o policial tem que parar a viatura correndo, puxar o freio de mão e ir lá correndo no carinha. Pô, tá sem máscara, multa. Me dá seu CPF, me dá sua identidade. Não, tô sem identidade, então vamos comigo para a delegacia. Não tem lógica. Dá um trabalho absurdo, né? Para você multar uma pessoa. Né? E o ser humano tem placa. Aí faz como? Você tem que vincular a multa àquela pessoa. Então você tem que pegar um RG ou um CPF.
Você vai pegar um RG ou CPF da pessoa, vai cadastrar essa multa aonde? Ah, eu vou cadastrar no sistema da polícia. Tá bom, eu não pago, eu não quero pagar. E aí? Qual é a minha penalidade se eu não quiser pagar? Porque o carro você não paga, depois quando você cai numa blitz, o carro é apreendido. E se eu não pagar minha multa da minha pessoa? Você vai apreender o meu corpo? Vou aprender. É terror. Não existe uma pena de prisão, né? A gente sabe que pode cair na dívida ativa, alguma coisa assim, mas isso provavelmente vai ser revertido na justiça posteriormente. A gente não incentiva vocês a não usarem máscaras, né? Não no dia a dia. Eu não uso, o Fernando não usa. Nós usamos quando vamos entrar em estabelecimentos comerciais para respeitar quem trabalha ali. Aquelas pessoas que trabalham precisam do emprego, a gente não quer dificultar a vida de ninguém, causar problema para ninguém. Agora na rua, no carro, fazendo exercício, matérias que saíram ontem de novo da OMS dizendo que a máscara pode causar sim problemas, né? Isso. Problemas de você estar respirando gás carbônico, principalmente quando você está fazendo exercício físico. Isso. Então essa situação toda é muito estranha, né? A gente pratica uma certa desobediência civil, mas a gente não recomenda que todo mundo faça isso. Vamos ali ler mais mensagens, temos muitas mensagens. Temos aqui a Denise de Oliveira. Denise de Oliveira, boa noite, vocês me acalmam com seus esclarecimentos. Grande abraço do Rio de Janeiro, muito obrigado, Denise. E também temos a mensagem da Renata ali, sobe, toma a mensagem. Francisco Ribeiro, seja bem-vindo como membro. Artemis Couto, preocupada com o depoimento do general Heleno, que mudou 3 vezes o chefe de segurança do Rio de Janeiro, levando a ideia de que o presidente Bolsonaro queria mesmo a troca do da superintendente da Polícia Federal. Né, da Polícia Federal. Não, mas peraí. Preocupada com o depoimento do Heleno, que mudou 3 vezes o chefe de segurança, que está insinuando que o Bolsonaro queria mesmo trocar. Mas o Bolsonaro quer trocar. A discussão não é se o Bolsonaro quer trocar ou não. A discussão é se é ilegal, se é imoral, se é errado, se tem insinuações dele trocar. É do cargo do presidente da República. Da mesma forma da nomeação do diretor do Banco Mundial, né, de um dos diretores do Banco Mundial. É da prerrogativa do presidente da República. Eu não vejo problema algum nisso aí, Artemis. Val do Recife aqui, nada de festa junina. Lamentável. Renata Hall. Hoje começou um novo decreto aqui em São José dos Pinhais, que é lá no Paraná. Tudo fechado a partir das 16 horas e aos finais de semana. Regredimos, exatamente. Voltaram atrás. Enquanto o mundo, né, na Inglaterra, estava todo mundo na praia, E agora o Boris Johnson anunciou a abertura de restaurantes e pubs, né, que são os bares lá da Inglaterra. E aqui a gente dando passo atrás. Mas muita gente do Paraná está me falando isso, Rafael. Que cidades do Paraná estão fechando cedo, 16 horas, e final de semana não abre o comércio. E estavam abertos. E estavam abertos. O comércio nessas cidades estavam 100% abertos. E agora estão fechando. É a tal da segunda onda do Átila lá. A segunda onda de mentiras, né? Djalma Pateta. Boa noite, sou de Curitiba e hoje conheci um candidato para Campina Grande do Sul e falei do canal, curso Método Eleitoral. Ele ficou bem interessado. Muito obrigado pela divulgação, Djalma. Miozão, comemorar São João é o caramba. Foram no sítio e roubaram meus foguetes. Caramba. Cassiano, foi a Polícia Civil, né? Roubaram os seus foguetes aí. Cassiano, Capriotti. Por falar em Trump, pesquisas de lá dizem que o Joe Biden está 14% à frente dele. Eles não desistem. É isso aí. Muito obrigado. A gente é uma das notícias que desapareceram aqui do meu computador e a gente vai comentar. Vocês vão ver muitas notícias como essas. Daqui para frente, essa notícia ela saiu, é uma pesquisa encomendada pelo New York Times, que já foi talvez a maior referência do jornalismo no mundo, né? o que existia de melhor do jornalismo no mundo, e foi durante décadas o melhor jornalismo do mundo. E está reproduzido aqui principalmente no Estadão, no Globo, no G1, na Folha de São Paulo. Vocês vão ver essas pesquisas daqui até novembro. Até o dia da eleição americana, essas pesquisas, até a boca de urna, dando uma vantagem para Joe Biden. Veja bem, gente. O Trump é o melhor cidadão do mundo? Não. Agora, Joe Biden foi o vice de Obama 2 vezes. Joe Biden não aparecia. Joe Biden, o apelido dele lá é Dorminhoco, né? Sleeping Joe Biden. Não tem a menor possibilidade de Joe Biden vencer Donald Trump num debate. É até covardia. Trump e Joe Biden num debate. Então não existe essa possibilidade. Eles vão trabalhar com isso. A argumentação é de que o trabalho de Trump frente à epidemia foi mal feito. Competência. Vamos lá, Fernando. Não, seria um absurdo. Bolsonaro e Cabo Daciolo. É mais ou menos isso. Glória a Deus. Eu acho que o Cabo Daciolo teria mais chance contra Bolsonaro do que Joe Biden contra Trump.
A situação é a seguinte, Fernando, vamos lembrar sempre, o vírus é chinês. A culpa pela pandemia é toda chinesa. É toda da China. A China espalhou esse vírus pelo mundo e espalhou o terror que veio junto com o vírus. Então, Donald Trump, Bolsonaro, não tem nada a ver com isso. Isso é uma narrativa que foi construída. E a população está cada vez mais atenta de que é uma narrativa. A mídia antiga, né? A antiga mídia tradicional, ela se comprometeu com essa pauta do terror, só que as pessoas estão cada vez mais céticas, né, Fernando? A gente pode dizer céticas em relação ao comportamento da mídia tradicional, estão buscando fontes alternativas de notícias, e somos nós, a nova mídia. O que vai acontecer daqui até novembro é que a população americana, na verdade, está cansada de mentiras sobre racismo, mentiras sobre estátuas que eles estão derrubando. Coronavírus e segunda onda, agora eles estão no verão no hemisfério norte. Eles estão no verão, tá quente, o pessoal quer sair, quer ir para a praia, quer ir para o parque, é o único momento que eles têm esse tipo de atividade, né? Eles ficam 4, 5, 6 meses no frio, na neve, no gelo, agora eles querem sair. Então vai ser muito difícil, eles querem segurança e eles querem a retomada da economia. O americano, quando perceber que tudo isso foi manipulação e que eles foram usados, você pode ter certeza que Trump vai disparar e vai vencer por uma margem muito alta essa eleição em novembro, que vai coincidir com as eleições brasileiras. Muito obrigado, Cassiano, por nos lembrar aqui. E tem também o seguinte, Rafael, só para esclarecer, talvez alguém aí não acompanhou, né, as eleições anteriores para a presidencial lá nos Estados Unidos. Lá teve a mesma onda de previsões catastróficas de voto, né, de pesquisa eleitoral. Então não pense você que foi só no Brasil, não. Aqui no Brasil a gente tinha aquele, né, Bolsonaro perde para todos no segundo turno. Lá nos Estados Unidos foi a mesma coisa. Então o povo norte-americano, ele também está desacreditado de pesquisa de intenção de voto. Essas pesquisas que estão saindo, aí o nosso amigo está falando, né, o Cassiano está falando, eu vi essa matéria também. O Biden com 14% é na frente do Trump. Pessoal, isso aí aconteceu em 2016. Aconteceu em 2016 e o americano também já está... Com mais folga ainda, aparecer na frente. A Hillary, na véspera da eleição, você lembra daquela 99% de chance de vitória? A Hillary estava com 99% de chance de vitória na véspera. Por isso que o Manhattan Connection fez aquela transmissão ao vivo, esperando a... Foi uma das coisas. Eu morava na China, Fernando, mas justamente na eleição eu estava no Brasil de férias. E acompanhei as eleições. É uma TV na Globo News e outra na CNN. E vendo aquela euforia na cobertura da contagem de votos. Foi uma delícia. E a transformação da cara, né, da feição dos jornalistas, assim, quase chorando ao vivo. Foi uma coisa realmente inesquecível. Aí que a gente vê, Rafael, que, por incrível que pareça, os jornalistas acreditam neles. Eles acreditam. Eles são tão despreparados que eles acreditam nessas coisas. O cara vê a matéria do colega do lado, né, e fala, caramba, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar super certo, olha lá. Então eles acreditam nisso por ingenuidade e por militância. Eles estão torcendo para isso. O jornalista não tem que torcer para nada, ele tem que trabalhar e fazer como a gente faz aqui, análise e informação. Úrsula Maia, Fernando, né? Olha o Insta. Quando vamos nos livrar do Lex Luthor? Rafa, tem outros vídeos sobre China no Edu. Vou fazer uma publicidade aqui, o canal do Eduardo Meira. A gente publicou um vídeo sobre a China ontem. A gente está falando de liberdade religiosa na China. Dá uma olhada lá, coloca no YouTube aí. Eduardo Meira, já vai aparecer o canal dele. O vídeo é o 3º capítulo sobre a China. E aí ela diz assim, sobre a China e também fala sobre Lacombe. Tem que trazer Lacombe nas lives. Rafa Lindo, obrigado. Beijos para a Úrsula, muito obrigado pela mensagem. Zac Campos, Caruaru não está tendo festas juninas. Proibiram até acender fogueira. A fogueira agora passa coronavírus. Não, na verdade a fogueira deve matar o coronavírus. Aí proíbe, porque tudo para a população pegar o vírus. É verdade. Vander Gilson Santos, até as tradicionais fogueiras de São João do dia 23 foram proibidas através de orientação do Ministério Público da Paraíba, dos municípios. O Ministério Público, que tem superpoderes, Fernando, graças à malfadada Constituição de 1988, né, eles estão governando, simplesmente. O Judiciário e o Ministério Público estão governando. Deise Araújo, prefeitos paulistas estão aceitando tudo que o Dória manda. Não querem encrenca com o Ministério Público paulista. Mais uma vez, o Ministério Público atuando como governo. Não é a função do Ministério Público governar. Jean Pimenta, em Goiânia, vão multar sem máscara no carro. Olha isso. Então aí vão multar, vai ser uma multa o quê? De trânsito? Em Salvador, sim. Em Salvador eu vi multa de trânsito, sim.
O que um é, absurdo, o que é direção perigosa? ilegal. É porque legal, não o trânsito... Tá no Código de Trânsito Pois brasileiro. o trânsito ele é regido pelo CTB, né? Código de Trânsito Brasileiro. Olha aí, tudo a política do terror só para dar trabalho para o cidadão. Fernando de Mello escreve aqui. Não, primeiro Érica Bueno. Boa noite, meninos. E as urnas fraudulentas serão usadas nessa eleição? Sim. Como confiaremos nos resultados? Fé em Deus. Fiscalização. Também. Tosse faz figa, cada um usa a sua estratégia. Fernando de Mello escreve: é verdade que nessas festas juninas vai ter uma live da quadrilha? Obrigado, vai ter uma live da quadrilha que tá juntando muita gente boa aí, Fernando. A gente vai falar daqui a pouco sobre esse assunto. Psique sensata. Fernando, eu tomei multa quando estava indo trabalhar de bike por estar sem máscara. Te mandei o vídeo, até hoje não paguei. Tô com o papel da multa aqui. Caramba, Psique Sensata, manda, por favor, no meu e-mail. Pessoal, não tem mais o WhatsApp do Comunicação e Política, tá bom? O Lex Luthor pediu emprestado o meu WhatsApp, então agora nós estamos com o WhatsApp aí sendo 24 horas aí acompanhado, né? Então não tem mais WhatsApp do canal, beleza? Não tem WhatsApp do canal e vamos ver. Se um dia voltar, eu anuncio aí pra vocês. Muito absurdo aí. O Gustavo Toshio escreve: Rafael e Fernando, Reinaldo Azevedo acusou todos do Manifesto pela Democracia de receber dinheiro do governo. Cabe, a gente já tá vendo isso já. Não cabe um processo coletivo? Cabe, né? O Fernando respondeu antes de eu perguntar. Cabe já um processo. Vendo aí, eu também tô assinando o manifesto. Tem mesmo que judicializar tudo, né? Tem. É irresponsabilidade. Sim. O Reinaldo Azevedo, como a gente já falou, outros grandes jornalistas do passado do Brasil que estão tomando posições irresponsáveis e inconsequentes, né? Por pura militância. M. Barbosa, gostei muito da análise do Renato Zupo no Terça Livre. William Sampaio, São João Online, só aqui em Banânia. Coronavírus pega pela fogueira agora. É isso aí. Escolas, Rafael, escolas do ensino fundamental estão passando atividade para as crianças, atividade de casa, óbvio, né, porque não está tendo aula local, atividade de casa para as crianças fazerem uma festinha junina dentro de casa, só para ela e para os pais, aí colocar roupinha de quadrilha, fazer dancinha, ou seja, simular uma festa junina. Isso é uma cachorrada. Passaram isso para as minhas filhas. Não vão fazer. É muito fácil eles roubarem a nossa liberdade e depois nos forçarem a fazer um simulacro de vida normal dentro de casa. Eu não vou colocar o meu filho com roupinha xadrez, minha filha lá toda vestida com trancinha para dançar quadrilhinha na sala. Aqui não. Vocês gostam de festa junina? Vocês acham legal as crianças se divertindo, quentão, as comidas típicas, a tradição brasileira, a cultura, o folclore? Então vamos tomar vergonha na cara e vamos lutar pela nossa liberdade. Não queiram nos levar para esse novo normal de vocês. Exatamente. João nos escreve: Fernando, seu meliante. Você e Rafael fazem um ótimo trabalho. Vou me inscrever na palestra em Salvador e em breve vou me inscrever na Escola de Conservadorismo. Muito bom. Muito legal. Joyce, muito obrigado pela contribuição. E a Sandra Tomé: Fernando e Rafael, aqui na Paraíba, o Estado mandou fiscalizar quem faz fogueira. Vai ser multado em R$2.000. Bem-vindos a Brazuela. E eu lembro muito que Pequim, por exemplo, a cidade de Pequim, por conta da poluição, nível, assim, não dá nem para comparar, né? A poluição da China é absurdo. Você pega o ar com a mão, assim. O que acontece? Eles proibiram em Pequim, muitos anos atrás, fogueira e rojão. E até hoje a população não pode fazer. É assim que começa, Fernando. É assim que começa. Proíbe no São João, daqui a pouco proíbe a qualquer momento. Olha lá, Wilson Flores: Fernando, seu WhatsApp não funciona mais, estou fazendo o método e gostaria de falar com vocês. Como faço? Sou de NH, no Rio Grande do Sul. Eu não sei qual é o nome da cidade. Não sei. Novo Hamburgo, talvez, Rio Grande do Sul. Tem ali no método eleitoral, a gente tem um e-mail. Manda e-mail pra gente que a gente responde. Aldaísa Aldado Valdez: eleições nos Estados Unidos é desinformação. Isso, todo mundo que está fazendo o método eleitoral, lembra que lá no método eleitoral, na própria plataforma do Hotmart, você tem um sistema de suporte, tem um painel para você postar dúvidas, perguntas, tá bom? Então lá no próprio Hotmart do método eleitoral, há uma área de comunicação. Vocês podem se comunicar por lá, mandem perguntas, nós estaremos respondendo. O time de suporte também do método eleitoral também estará respondendo. Nós temos uma equipe que está envolvida nesse trabalho aí para dar um acompanhamento para vocês. Ali temos a mensagem agora de... ali em cima. Gabriel Ricarte:
Segundo o doutor Botox na Band, na China existe liberdade. Manda abraço para Helena e a Católica, que falou com você em Brasília, legal. Fernando. Valeu, Helena. Brigadão, prazer, obrigado. Fiquei muito feliz com o teu depoimento ali. Fica com Deus. Olha só, Gabriel, é muito interessante você olhar o vídeo que eu e o Eduardo Meira gravamos, porque a liberdade religiosa na China, ela não é 100% impedida, né? Ela não é proibida e nem existe a liberdade. Varia de região para região, varia de religião para religião. A gente explica tudo isso no vídeo, dá uma olhada lá, é um assunto muito interessante. E também a Graça Joventino Dias, não, Yuri Patrício, Fernando e Rafael. Em Campina Grande as festas serão provavelmente em outubro e novembro, se não é festa junina. Caramba, você não muda São João para outro dia. Hoje é o dia de São João Batista. Você não muda a data para outubro e novembro. Sim, inclusive eu sou favorável se nós não conseguirmos a liberdade para fazer as festas juninas em junho ou julinas em julho, que não aconteçam. Por quê? Porque na nossa vida, isso é até uma questão de psicologia, Rafael. Na nossa vida, nós temos que trabalhar com as derrotas. Na nossa vida, nós temos que aprender a olhar as cicatrizes, olhar as feridas que acontecem nas nossas vidas e, inclusive, analisarmos elas para que elas não se repitam. É muito mais prejudicial se nós não tivermos as festas juninas e julinas e depois fizermos um simulacro de festa junina em outubro. Não! Ou a gente faz em junho ou em julho, ou não fazemos mais. E nós vamos pagar esse preço para aprendermos a valorar a liberdade individual no Brasil. Graça Joventino, os indicados para o STF têm um pacto de sangue Cosa Nostra. Não é possível todos votarem em uníssono um processo inconstitucional que os maculou. É uma vergonha. É isso aí, disse tudo. Adriano Dutra também manda mensagem logo após definir as eleições americanas, as coisas mudam no Brasil. Olha, as eleições americanas elas são muito, muito importantes mesmo para o que nós estamos vivendo no Brasil. É óbvio que o Brasil não pode ter um rompimento durante a campanha de Donald Trump, durante a campanha dos democratas, que um ou outro vão usar isso para atacar o outro candidato, né, o seu oponente. Então, sim e não, né? Não imediatamente, mas no longo prazo, pode ser que a situação no Brasil mude após a posse do segundo mandato de Donald Trump. Eduardo Flores escreve aqui pra gente, camisa de quadrilha, camisa do PT, doutrinação. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelas mensagens. Nós estamos lendo. Obrigado. Agradeço também a Adão Santos. Obrigado pelo superchat. Obrigado, Luiz Amador. Convidem o Paulo Figueiredo para uma live. Valeu demais. Obrigado, Luiz Amador. Obrigado, Simone Oliveira. Não vou mentir e dizer que não adorei o São João sem fogueira em Recife. Era tanta fogueira que isso aqui parecia Roma. Era asmático de rodo nas emergências. Obrigado, Olga Saias, Rômulo Henrique. Valeu demais, Rômulo Henrique. O curso Método Eleitoral é imperdível. Valeu, Rômulo. O Rômulo é candidato a vereador lá em Vila Velha, Espírito Santo, e ele está fazendo o Método Eleitoral. Rômulo, você largou na frente, meu camarada. Você largou na frente. Vai ser vitória pra gente aí em Vila Velha. Obrigado, Fátima Almeida Bastos. Obrigado, José Luiz. Rômulo, eu quero aproveitar aqui a tua postagem e lembrar todo mundo. O computador do Rafael acabou de ligar aqui, voltou à vida. Exatamente. Eu quero lembrar todo mundo que lá no Método Eleitoral nós temos uma estratégia criada pela Raquel Brunheira, que é uma estratégia que quando ela me apresentou, quando eu vi, eu falei, opa, agora eu tô vendo algo que é um diferencial para o nosso time. Por quê? Nós estamos empenhados em, nessa eleição de 2020, eleger o máximo de vereadores possíveis. Por quê? Porque nós queremos ver a transformação do Brasil. A transformação do Brasil será feita de baixo para cima. É do pequeno para o grande. É do município para a federação. Então essa mudança conservadora que nós queremos, ela precisa acontecer na mente do indivíduo, sabe? No pequeno bairro ali, na cidade, no município. Para que isso aconteça, a Raquel Brunheira trouxe uma estratégia que é o que ela chama de estratégia de bloco. Essa estratégia de bloco é assim, ela está criando um time. Nós, com o Método Eleitoral, nós temos um time que é um time que fará um acompanhamento nas redes sociais. O que significa isso? Por exemplo, o Rômulo está aqui, né? O Rômulo está ali no chat, ele falou que está fazendo o Método Eleitoral. Você sabe o que vai acontecer? O Rômulo, ele é um candidato a vereador lá em Vila Velha. O Rômulo, ele vai participar de uma rede que nós temos com o Método Eleitoral espalhada em todas as redes sociais. Facebook, WhatsApp, Twitter.
Quando o Rômulo estiver em campanha e ele postar um posicionamento dele, que ele falar sobre uma plataforma que ele tem, essa plataforma será também publicada por nós. Então, só pelo fato do Rômulo estar no método eleitoral, ele faz parte desse bloco, que é um bloco que caminha junto com ele pelas redes sociais. Se em algum momento, lá em Vila Velha, um vereador começar a tentar denegrir a imagem do Rômulo, tentar produzir fake news para prejudicar a imagem do Rômulo, o Rômulo terá automaticamente a defesa de todo o bloco do método eleitoral. Porque nós conhecemos a plataforma dele. Você que também, de repente, você está se candidatando a prefeito lá em Rondônia, você também está no método eleitoral, você também faz parte do grupo. Você também está andando junto com o Rômulo. Então todos nós vamos conhecer as pessoas que estão dentro do método, as suas plataformas, porque são verdadeiramente plataformas de direita, e nós estaremos caminhando junto nas redes sociais. Gente, isso é uma segurança de um tamanho. Você não vai ser bombardeado em rede social. Quem faz parte do método eleitoral, quem está no nosso bloco, quem está andando junto com a gente, tem uma segurança que nenhum outro candidato tem. Isso é único no método eleitoral. É isso aí, pessoal. E agora, voltando à vida aqui, eu acho que a gente pode ler a primeira pauta. Vamos falar sobre uma pauta econômica aqui, Fernando. A matéria aqui é da Folha UOL. Isso aqui é uma tendência, Fernando. A gente falar cada vez mais de economia, porque o Brasil vai ter uma agenda liberal. Isso aí a gente já sabe. Né? A partir de agora, principalmente no segundo semestre, começando em julho e agosto, essa pauta vai tomar conta do governo. Porque o Brasil precisa aproveitar o momento do segundo semestre para alavancar o seu crescimento econômico. Essa matéria aqui é da Folha. Guedes vai usar o CDE para convencer Bolsonaro de retomada liberal. A forma como a mídia escreve, né? A gente vai explicar daqui a pouquinho. É para isso que a gente está aqui lançando luz na notícia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, turbinou um plano de ação desenhado no ano passado para apresentar ao Palácio do Planalto como fórmula para uma retomada acelerada da economia. Na tentativa de vencer a disputa travada com as alas militar e política do governo, o ministro vai defender que o país priorize recomendações feitas pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, organismo visto com bons olhos no Palácio do Planalto. Como a entrada do Brasil no chamado Clube de Países Ricos é cobiçada pelo presidente Jair Bolsonaro e outros ministros, Guedes quer usar a seu favor as diretrizes de ajuste fiscal e adesão a práticas de economia de mercado feitas pelo bloco. A estrutura principal do pacote é semelhante ao plano desenhado pela pasta no ano passado, mas agora em versão tratada por Guedes como turbinada, por conter medidas mais amplas, efeitos maiores e implementação mais rápida. É lógico que a matéria aqui, embora seja do Caderno de Economia da Folha de São Paulo, tem um viés político de que há uma briga interna dentro do governo. E fala que o Guedes está brigando com alas militares e ideológicas. Não. Na verdade, não. Não existe ninguém no Brasil que não queira ver, principalmente dentro do governo, que não queira ver a economia crescendo, Fernando. Os únicos que querem ver a economia em recessão são os opositores do governo. É a social-democracia, são os partidos do Centrão e também o PT. Isso não vai acontecer tão cedo. Recessão, né, que nós sabemos, tecnicamente você precisaria de 2 trimestres com crescimento negativo. Nós estamos aí cumprindo talvez o primeiro trimestre nesse mês de junho agora. Isso aí vai ser, provavelmente vai ser o primeiro trimestre de crescimento negativo e precisaria se manter até pelo menos setembro, quando o Brasil deve ter uma retomada econômica, Fernando. Mas não existe essa briga como a Folha faz parecer. Existe uma briga dentro do governo, militares, ideológicos, não. Dentro do governo, todo mundo quer ver a economia crescer. O que acontece é que, sim, o Ministério da Economia de Paulo Guedes vai ter um protagonismo maior. E a OCDE, usar a OCDE, na verdade, a OCDE convidou o Brasil, lá em abril, no fim de abril, virado para maio, convidou o Brasil para fazer parte, para coordenar, na verdade, essa retomada econômica dos países ricos e países em desenvolvimento. O que é interessante para eles também. Muitas vezes eu vejo esse pessoal falando da OCDE, parece que o Brasil está pegando o boi de ir para a OCDE. Meu amigo, eu vou te falar um negócio. A OCDE também, meu irmão, dá para fazer um doce um pouquinho também. A OCDE, lógico, ela tem interesse em ter o Brasil. O Brasil se tornou um grande player nesse mundo da economia. E essa retomada de pauta liberal que você está citando aqui, Rafael, no fundo, assim, para falar que no popular, né, jogar no popular essa matéria que a Folha, né? A Folha tá divulgando. É isso que o povo quer, Rafael.
O povo quer isso. O que o povo... Vamos falar do povão. Não estamos falando da bolha, sabe? Essa bolha que está preocupada com o conservadorismo. Vamos falar do afegão médio. Afegão médio. Vamos pegar o povão. Vai ali na rodoviária do Plano Piloto, vai lá na 25 de março, chega ali no calçadão ali em Copacabana e pergunta pro camarada que tá passando ali, que tá dando uma corrida ali, tá fazendo um Cooper e tal. Pergunta para ele, o que você espera do governo Bolsonaro? Sabe o que o cara vai esperar? Pô, eu espero o combate à corrupção, eu espero o emprego... Sabe, eu espero que o real seja uma moeda forte, eu espero que o Brasil cresça, que o Tarcísio construa bastante. É isso que ele vai falar. Assim, no fundo, quando a gente fala de economia, dá uma sensação de algo muito frio, né? Porque quando a gente fala de economia, dá uma relação, Rafael, de dinheiro. E dinheiro tem aquele lado assim, o lado frio, né? O lado desumano do dinheiro, né? Que é aquele imaginário que vem pra gente de que quando você se preocupa com o dinheiro, você se esquece do homem. No fundo, o que nós estamos falando quando nós falamos de economia a nível nacional, a nível de um projeto de nação, nós estamos falando de desenvolvimento das possibilidades de realização de sonhos pessoais. Nós estamos falando da possibilidade de você realizar os teus sonhos esse ano, do pai de família, da mãe de família, dos filhos conseguirem realizar os seus sonhos, que são todos financiados, obviamente, pelos seus pais. Então, nós estamos falando de algo que é muito caro ao cidadão comum. É óbvio que com essa retomada da pauta liberal, nós teremos algo que eu classifico como a militância de rede social, que é uma militância muito característica, né? O bolsonarista de rede social... Ele é bem diferente do bolsonarista do mundo real, digamos assim. Até mesmo porque ele tem conhecimento de uma parte da administração pública que foge ao cidadão comum. Que é esse conhecimento que é tomado através da leitura de clássicos, através da leitura de filosofia, através de ouvir falar, né, de conhecimentos de filosofia que são liberados ali nas redes sociais. Então, muitas vezes nós estamos falando sobre temas, nova ordem mundial, combate à pedofilia, sabe, combate ao satanismo. Esses temas, assim, são temas que, se você falar isso para uma pessoa comum, a pessoa até se espanta, né? Não muda de assunto, né? Vamos falar de outra coisa. Mas o bolsonarista de rede social, ele tem uma intimidade com esses temas. São temas que não serão abandonados. Mas são temas que vão ficar, digamos assim, como secundários a partir de agora. E nós teremos agora um foco total e absoluto na pauta econômica. Eu acho bom, fala a verdade. Vamos lá. De tudo, a gente tem que tirar leite de pedra. Vida de Minion é isso, é tirar leite de pedra. O que a gente vai fazer, Fernando, na verdade, é apoiar essa pauta econômica, que o Brasil precisa crescer, e vamos trabalhar as pautas secundárias ao nosso modo, que neste momento deixa de ser de Estado e passa a ser da população. Luiz Sétimo escreve: ontem minha esposa e eu tivemos uma reunião com a diretora da escola, pois numa aula do 5º ano, a professora disse que a OMS está certa e deveria ser obedecida. Como já estamos introduzindo o conservadorismo aos meninos, o mais velho veio falar conosco sobre o ocorrido. É verdade, eles têm essa militância dentro das escolas, o ativismo. O Fernando já pegou um livro aqui. Falou da OMS, meu amigo. Agora você... A OMS, para quem não conhece a sigla, é a Organização Chinesa da Saúde, controlada pela China por 10 anos via Margaret Chan e agora controlada pelo glorioso etíope Tedros Adhanom, do Partido Comunista Etiópia. Ele nasceu no que era Eritreia, antes, depois virou Etiópia. E Tedros Adhanom é o boneco, é o fantoche da China dentro da OMS. Eu morava na China quando ele foi escolhido, Fernando, em 2018, e a China fez festa, o Partido Comunista, porque era o boneco que eles queriam ali. A Organização Mundial da Saúde, ela é controlada pela China e financiada por nós. Brasil, Estados Unidos é o maior, sempre foi, né, o maior financiador da OMS, e a China, que controla a OMS, estava em 18º lugar lá entre os maiores doadores. Mas o que a China faz? Esse dinheiro que ela economiza, suborno, propina, corrupção, ela compra os delegados da ONU. Você não precisa... O que é uma tradição de negociação da China. Exatamente. O Fernando vai mostrar o livro aqui, então. Esse livro aqui, ó, você está falando aí de OMS? Vamos lá. Contra o cristianismo, a ONU e a União Europeia como nova ideologia. Esse livro está na nossa livraria, Livraria do Comunicação e Política. Então é livrariacep.com.br. Esse livro aqui, eu li ele, né, essa semana.
Estou fazendo aqui uma série de marcações, vocês podem ver uma série de marcações que está aqui no livro. O que eu estou fazendo? Isso daqui está virando 2 aulas bônus lá na Escola de Conservadorismo. Porque esse livro aqui, ele fala sobre a criação da ONU e a criação da União Europeia e os objetivos ideológicos da ONU. Por exemplo, UNFPA, que é o Fundo de Populações Unidas, o Fundo para as Populações, UNAIDS, USAID, todas as agências da ONU, né, do meio ambiente. UNESCO, Unicef, tudo voltado para ideologia nos países pobres, manipulando a população, e nos países ricos, levando liberdade para que o cidadão do país rico escolha como ele quer construir o seu país e como ele quer que os países pobres sejam construídos. Pessoal, esse livro aqui é incrível, é incrível. Esse livro está virando 2 aulas bônus que serão lá da Escola de Conservadorismo. Então, quem já é aluno da Escola de Conservadorismo, fica ligado, a partir de amanhã tem as aulas lá. E a gente vai falar, esse livro também da OMS. Disponível na livraria também ou não? Está disponível na nossa livraria. Esse livro ele tem um preço muito baixo. Entra lá na nossa livraria, Contra o Cristianismo. É um livro maravilhoso, maravilhoso. Mensagem aqui do Robô Conservador. Gerencia uma loja esportiva no Barra Shopping, no Rio de Janeiro. A praça de alimentação funcionando, mas sem mesas e cadeiras. Eu vi a mesma coisa aqui, Fernando, em Brasília. Os consumidores compram e comem sentados no estacionamento do shopping. Absurdo, né? Esse é o cúmulo. O novo normal não pode ser aceito, Fernando. Exato. José Luiz, eu quero agradecer a tua mensagem. Você está falando o seguinte: boa noite, amigos. A Sarah Winter, uma vez que não houve mandato de prisão contra ela, poderia recorrer a cortes internacionais? A liberdade para recorrer você sempre tem. Nenhum cidadão pode ser proibido de recorrer a uma corte que ele julgue ser ali a forma dele obter a justiça. Então, liberdade ela tem. Vamos ver o que serão dos próximos dias e qual será o posicionamento dela. O mais importante de tudo é ouvir a própria Sarah Winter nesse momento. O Chester Helm escreve aqui para gente: que tal um curso para a formação de assessores parlamentares que estão tão em falta na base aliada? Abraço. A gente vai ter outros cursos mais para frente. E, na verdade, o método eleitoral ele já funciona para quem vai assumir mandatos como vereador e prefeito no futuro, né? Toda essa construção da equipe agora, ela já é voltada pensando que a equipe de campanha poderá ser uma forte aliada durante a execução dos mandatos. Exato. Lá no método eleitoral, para quem está assistindo a gente aqui, presta atenção nisso. Eu falei isso uma vez. O método eleitoral ele é um curso que nós estamos mostrando como você se candidatar e ganhar uma eleição. E nós estamos mostrando como você deve formar uma equipe. A gente está falando, inclusive, os cargos das pessoas que estarão na equipe, que posteriormente trabalharão junto com o candidato no gabinete. Se você quer trabalhar com política, não é para só quem é candidato. Se você quer trabalhar com política, faça o método eleitoral. O salário que alguém ganha trabalhando na política, trabalhando como assessor, o primeiro salário que você ganhar, com 10% do seu salário, você paga o método eleitoral inteiro. É um investimento assim, com um valor absurdo que você vai ter aí para o teu crescimento. Obrigado, Val Recife, a prefeitura bancou um trio elétrico de forró. Meu Deus do céu. Trio Débora Menezes. Obrigado, Débora. Pessoal, hoje saiu a sentença do processo que o Ministério Público moveu contra mim por organizar a carreata pró-trabalho. Fui condenada, proibida de me manifestar. Caramba, Débora. Ô, Débora, não está funcionando muito bem, porque você está se manifestando aqui. Continue Fala assim. Maria Aparecida Teixeira, Fernando e Rafael, amo vocês. Deus abençoe o trabalho de vocês no bem. Muito obrigado. A gente, isso que não paga, e o Fernando falou do método eleitoral aqui, você que vai trabalhar com política, sem rachadinha, por favor, mas nada paga essa mensagem igual da Maria Aparecida Teixeira aqui, dizendo: vocês fazem, Deus abençoe o trabalho de vocês. E quando vocês forem trabalhar com política, pensem nisso. Nada paga, assim, o dinheiro é secundário. Nada paga você fazer o bem para os outros e você poder fazer o bem aí na sua cidade. Exatamente. Obrigado, Márcia Rejane. Obrigado, Rosimar Couto. Obrigado, Graça Joventino Dias. Processo do STF. As provas eram notícias de imprensa esquerdista. Nós vamos falar sobre isso na Super Live de hoje. Então fiquem ligados hoje, 10 horas da noite, 22 horas hoje, lá na Shockwave Radio, no canal deles no YouTube. Então hoje tem Super Live, tá confirmado? Hoje tem, confirmadaço. Hoje o pau tora, meu amigo. Pega lá o saco de pancada e é hoje. Olha só que notícia aqui interessante, Fernando. Eu vou carregar isso aqui primeiro, porque o STF, que a gente estava falando aqui, o STF impede que estados e municípios endividados cortem salários dos servidores.
Olha lá, o que acontece? Essa é uma situação única. O Brasil é o único país que seleciona todo o seu quadro de funcionário público por concurso, que é um exame, né? Isso não acontece nem em país comunista, nem na China isso acontece. E os funcionários, esses funcionários públicos, eles têm estabilidade, Fernando. Essa que é a situação. Rafael, a gente vê um país onde o Poder Judiciário determina o que o Poder Legislativo e Executivo pode fazer no município. Exato. Proibido concurso, proibido aumentar salário, proibido abaixar salário. Aí olha só, Fernando, a pessoa que trabalha na iniciativa privada ou empresário que teve que fechar seu negócio, né? Vários negócios aqui em Brasília, a situação não é que o comércio não reabriu. Lojas não reabriram porque faliram. Restaurantes tradicionais, restaurantes de 40, 50 anos, não vão abrir mais. Aquela tradição que a gente tinha, né, de ali no Fritz, em algum outro lugar, no Beer Faz do Lago Sul, não vai ter mais. Acabou. Quem cresceu, quem passou aqui a adolescência, quem passou a juventude em Brasília, não vai mais ver esses restaurantes, esses bares. Agora você não pode reduzir. A primeira coisa que eles fizeram na Grécia quando teve aquele problema econômico, demitiu funcionário público e reduziu o salário dos outros, né? Inglaterra, Irlanda, demissão de funcionário público. Você fala isso aqui no Brasil, é revolução, né? E o STF, o Judiciário e o Ministério Público, eles estão governando o país. Sim. Isso acontece, Fernando, porque a Constituição de 1988 deu superpoderes para essas duas instituições, né? Como eles gostam de chamar. Por quê? Foi uma Constituição feita 3 anos depois do fim do regime militar. E ali você precisava garantir que alguns órgãos tivessem poderes especiais. O PT tentou mudar isso em 2004 e 2005, com a reforma do Judiciário. Não conseguiu. Fez uma mini reforma, mas teve que ceder ali a barganha do Poder Judiciário. E olha a que ponto que nós chegamos, né? O STF decide. O que vai acontecer aqui com o corte dos salários? Vai ser aquele corte de salário surpresa, porque vai chegar um momento que estados e municípios não terão dinheiro para pagar. Aí chega o dia do seu pagamento, você que é funcionário público, está lá, meu salário está garantido. Um dia você vai chegar, vai sacar e não tem dinheiro. Não tem como o STF te obrigar a pagar, se você não tem dinheiro. Fernando, eu te obrigo a pagar 10 mil para o pedreiro. Aí Fernando não tem. O que ele vai fazer? Não, você está obrigado. E aí? A obrigação não faz o dinheiro aparecer. Não faz o dinheiro aparecer. Vai o quê? Imprimir cédula? Né? Não vai ser feito isso. É uma vergonha essa situação aqui. E foi uma decisão por 7 votos a 4. Dinheiro do STF, por quê? Qual que é o medo do STF, do Judiciário? Você começa a cortar agora de funcionário público, vai cortar. De quem que corta primeiro, Fernando? Enfermeira, professor, bombeiro, policial. Você corta lá embaixo. Na base. Na base. Você nunca corta salário de promotor, procurador, delegado da Polícia Federal, juiz, desembargador, né, que ganha 200, 300, 400 mil, às vezes, no mês. O medo deles é que esse corte chegue a eles. Você vai cortando aqui embaixo, depois vai subindo e vai chegar lá em cima. A políticos. Agora tem garçom no Brasil, gente que trabalha aí no McDonald's, no shopping que está fechado, né? A pessoa pega e vai comer no corredor. Tem gente que trabalha no McDonald's aí, Fernando, ganha 1.200, 1.300 por mês. Aí o cara que serve cafezinho no STF aqui ganha 25 mil. E você não pode mexer no salário dessa pessoa. É um absurdo. Obrigado, Sandra Portela. Fernando, tenho filhos de 14, 12 e 8 e para refutar os livros do MEC, tenho utilizado os guias politicamente incorretos do Brasil, economia, os livros do Narlock. Estou fazendo a coisa certa? Você conhece esses livros? Olha, Sandra, eu conheço. Eu não vou dizer assim, não são livros... não vou dizer que são... Vou dizer que são muito ruins. Mas é porque, assim, são livros que são livros muito básicos. Então, tem erros ali. Mas eu digo também, assim, eu sempre gosto de ser sensato nessa avaliação de conteúdo de livro. Por quê? Nós, no Brasil, nós temos um déficit muito grande, mas muito grande. Sabe, no Brasil a gente aprende que Zumbi dos Palmares era herói. Então, para você entender a realidade sobre a escravidão no Brasil, você também não precisa ir direto para o Mário Ferreira dos Santos, que é a visão correta, tanto histórica quanto filosófica, da história do negro no Brasil. Mas você pode pegar alguns autores intermediários, como, por exemplo, tem os livros do Laurentino Gomes.
Se você pegar assim, pra mim, por exemplo, eu que já li muito sobre a história do Brasil, é uma porcaria os livros do Laurentino Gomes. Agora, pra quem nunca leu nada, é legal, pelo menos você faz uma transição pra coisa boa. Então os livros do Narlock são bons. Olha, se você já conhece os temas, não são bons, são ruins. Mas se você tá no zero, por exemplo, você tá aí usando pra filhos, né, de 8 a 14 anos, legal, é bom, tem uma linguagem acessível. Luiz Setchel escreve novamente, livro comprado, entre outros. Obrigado, nós que agradecemos aqui. Acabou de comprar, a gente mostrou o livro aqui, ele já comprou. E ele já comprou. Fábio José, governo federal pode sim perseguir pauta liberal econômica, ok, mas não pode abandonar a liberdade de expressão. Uma pauta que nos é tão cara quanto o presidente tem que aumentar a base no Congresso Nacional Sim. e evitar totais leis de censura. Exatamente, obrigado Maria Aparecida, Fernando e Rafael, amo vocês, obrigado, Deus abençoe, valeu demais, obrigado Rejane Helena, Anticristo à vista com essa nova ordem, obrigado Beatriz Medina, Reinaldo Scott, a todo mundo que é membro do canal, pessoal, agradeço demais o carinho que vocês têm aqui com o canal, se tornando membro, quem ainda não é membro, aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho, seja membro. Você clica nesse botão, vai inserir os teus dados todos os meses, você vai participar aqui financeiramente do canal com um valor inicial de R$ 8,00. Então você escolhe o valor que você quer. O valor mais baixo é R$ 8,00, R$ 7,99. Então eu agradeço muito porque é um valor pequeno, mas conta muito para o canal. Então se você gosta do nosso canal, se você quer que o nosso trabalho persista, seja membro do Comunicação e Política. Obrigado Reinaldo Scott, obrigado Jânia Mello. Olá meus queridos. Fernando, hoje comprei o livro do Olavo na tua livraria. Comprou o mínimo, né? O livro mínimo do Olavo. Beleza, o melhor livro aí inicial. Vai ler junto com o filho. Parabéns. E a mensagem de Cássia Moraes, lá do Canadá. Renato Feder, como ministro da Educação, apoiou o Dória. Né? Feder, não, eu acho que não vai ser não. É porque o pessoal tá fazendo uma onda aí. Mas a minha visão também sobre o MEC vocês já conhecem. Então, enfim. E quem pediu aqui para comentar sobre o Weintraub, ele foi para o Banco Mundial. E acontece o seguinte, ou ele para de se comportar como ele se comportava aqui no Ministério da Educação, postando no Twitter, porque Banco Mundial também não é uma instituição para você ficar mitando, né? Ou ele pode ser a primeira pessoa demitida do Banco Mundial. Espero que isso não aconteça. Vamos lá, ministro, vamos dar uma força. Temos mais mensagem aí, Fernando? Não, estamos em dia aí. Vamos lá, então vamos ler a pauta aqui principal dessa situação. Essa mega reunião de gafanhotos. Não, vamos ler do outro gafanhoto aqui. Nós temos... a Argentina não manda nada que presta para o Brasil, né? Agora tá mandando... O que é bom da Argentina a gente tem que ir lá buscar, cara. Eu fui lá um tempo desse, aí eu trouxe azeite, trouxe alfajor, né? Alfajor, que é uma delícia. Muito bom, mas tem que ir Os lá vinhos buscar, argentinos eles não mandam, cara. Você tem que buscar. E o que eles mandam é praga. Agora a Argentina tá mandando gafanhoto para cá. Não, o pessoal falou que agora os gafanhotos estão fazendo igual os turistas, né? Eles estão indo direto para Florianópolis. Eles estão entrando no Brasil e já indo para Florianópolis. Olha aqui, essa notícia internacional aqui, a União Europeia prepara uma lista de países para reabrir fronteiras e o Brasil deve ser excluído. Agora a China não. Isso é impressionante, Fernando. Mas eu não entendi. Eles estão fazendo uma lista para países reabrir fronteiras. Exato. Mas o Brasil não. Reabrir as fronteiras com os seus países. Para que o brasileiro possa entrar na União Europeia. Ah, seja, entendi. Não é só o Brasil, Estados Unidos e Rússia que eles consideram. Mas quais números que a União Europeia usa? Os números do Dória. Os números do Bruno Covas. Os números do Amazonas, de Manaus. Então é isso. O brasileiro está sendo prejudicado porque existe uma política em alguns lugares do Brasil, algumas regiões do Brasil, que inflam o número de pessoas contaminadas. E, Fernando, a RPTV lá de Portugal, ela divulgou uma matéria feita aqui no Brasil sobre as fraudes nos óbitos das pessoas que têm o coronavírus, né? Existe uma diferença bem só básica, né? Você pode morrer de coronavírus ou você pode morrer com o coronavírus. É aquela situação que a pessoa tem o vírus, mas às vezes é até assintomática, foi para o hospital, morreu de qualquer outra coisa, morte por gripe chinesa. Pessoal, então isso que está acontecendo no Brasil é um absurdo tão grande que repercute lá fora. Como não temos comunicação internacional, a notícia que vai fica. Então o Brasil hoje é considerado um país inseguro. O vírus foi criado na China, o vírus, né, surgiu, primeiros casos na China, se espalhou a partir da China, mas quem é culpado é o Brasil. E Bolsonaro.
O Brasil é culpado de tudo, o Bolsonaro tá culpado de tudo, o gafanhoto é culpa do Bolsonaro, é tudo culpa do Bolsonaro. Tem um cara ali falando, né? O Fernando, é cedo para pôr a culpa no Bolsonaro, nunca é cedo para colocar a culpa em alguém da direita. Se você é de direita, você tá errado, você tá culpado de tudo, né? Sabe, são essas idiotices que a gente tá vendo, mas hoje também, Rafael, pouco importa se tem lógica ou não tem. Porque o que a gente tá vendo no mundo hoje é uma grande união. A gente vai falar da matéria de capa aqui. O que a gente está vendo no mundo hoje é uma grande união. É todos contra a direita. Então, se você é de esquerda, não precisa ter muita lógica, sabe? Você pode falar a coisa mais idiota do mundo. Você pode, tipo o Boulos, né? Ah, a Sarah Winter jogou fogos de artifício na STF, é uma terrorista. Aí o Boulos vai lá na Fiesp e mete fogos de artifício na Fiesp. Não tem lógica nenhuma, mas não precisa ter lógica, porque o Boulos ele é aliado da CNN, o antagonista é aliado da CNN, a CNN é aliado da Folha, a Folha é aliado do Rui Costa, o Rui Costa é aliado do Barbalho. Você é de esquerda? Então, né, Cosa Nostra. Se é de esquerda, estamos todos em família, vamos apoiar uns aos outros. É uma maluquice. Wesley Pinto, seja bem-vindo como membro padrão. Marcos Miranda, muito obrigado pela sua contribuição aqui para o Comunicação e Política. Temos mais... Aqui também a Débora Dickets. Fiquei muito feliz em te conhecer na manifestação. Valeu, comigo. Deus continue abençoando o seu trabalho. Obrigado, Débora. Temos mais mensagem aí do Cristiano Carvalho. Um salve para Floripa. Valeu, Floripa. Os gafanhotos estão indo em direção a Florianópolis. Gafanhotos argentinos. Olha aqui essa matéria, então, que está na nossa capa hoje. É uma nota aqui de uma jornalista. Saiu em outros lugares, tiveram outros comentários, mas deputado quer Sérgio Moro em comício que reunirá Temer, Luciano Huck e Haddad. Olha lá, o deputado federal José Nelto, do Podemos de Goiás, defende que o ex-ministro Sérgio Moro, da Justiça, participe do evento Direitos Já, que reunirá personalidades como Michel Temer, Fernando Haddad, Luciano Huck, Fernando Henrique Cardoso, José Sarney e Roberto Freire, em um comício virtual em defesa da democracia. Organizadores do evento não convidaram o Moro, até agora, porque ele enfrenta resistência de alguns dos participantes. Abre aspas aqui do deputado. É claro que Moro tem que entrar. Ele é um cidadão brasileiro e nada pesa contra ele. Nunca se insurgiu contra a democracia. É um homem que teve uma coragem que poucas pessoas tiveram no combate à corrupção no Brasil. Ele tem que ser convidado. Vou trabalhar para isso, fecha aspas, afirma o parlamentar. José Nelto votou em Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial de 2018. Diz ele por falta de opção e para tirar o PT do poder. Eu achava que o PT era pior, ele disse. Mas diz que apenas votou no atual presidente. Não fiz campanha e nem pedi voto. Então essa situação aqui, essa matéria, que foi escrita pela Mônica Bergamo, ela não cita as pessoas que vetaram o convite a Moro. Que aqui provavelmente é Fernando Haddad, que é do Partido dos Trabalhadores. Agora, Fernando, fazia tempo que eu não via uma reunião de pessoas de tão baixa autoestima. Timaço, hein? Meu Deus do céu, que seleção, hein? Vou repetir aqui. Michel Temer, Fernando Haddad, Luciano Huck, Fernando Henrique Cardoso, José Sarney e Roberto Freire. Saudades do tempo que Fernando Henrique Cardoso ficava quieto, né? Roberto Freire, os caras resgataram, os caras foram lá no cemitério, Campo da Boa Esperança, os caras foram lá no cemitério, meu amigo, e resgataram o Roberto. Tá vivo esse trem? Ele vai pro evento, mas ele vai vivo, vai se fazer corpo presente. Roberto Freire, esse cara é comunista, meu amigo. No tempo, sei lá, Getúlio tava comprando o revólver, esse cara já era comunista já, pelo amor de Deus, gente. Nós estamos vendo aqui uma união, isso aqui é a união mais espalhafatosa que a gente pode ver na política brasileira hoje. Esses agentes são os agentes líderes. Você pode olhar ali, todos os nomes que estão ali. Você está vendo ali o nome da liderança. O Roberto Freire ele é uma grande liderança de comunistas no Brasil. PPS, PSD, PSB, que esse partidinho, sabe? Que a bandeira é amarela, o cara não é vermelho, roxo, sabe? É amarelo, aí o outro tem uma listrinha azul. É aquela galerinha comuna mesmo, meu amigo. Camarada ali que ele é a favor de comuna, de soviete, tudo que tem de mais... Você tem Roberto Freire, aí você tem Haddad, né, que é o líder de todos os petistas retardados, jovens, petista com menos de 30 anos. Aí você tem aí Moro, que é o Deus Sol da Isentolândia, né? A galerinha da Kombi toda vê o Moro, ajoelha, né, para saudar o Deus Sol.
Aí você tem Michel Temer. Michel Temer eu não sei. Michel Temer deve ser líder como é que é o nome da mulher dele? Da Marcela? Da Marcela Temer, saudades eternas, Marcela Temer, nossa grande let it go. Aí tem Michel Temer, Sarney, que é outro também que vem direto do mundo dos mortos também para trazer algum ocultismo para essa reunião. Você tem com essa reunião, Cardoso, né, também. E o Fernando Henrique Cardoso, o Fernando Henrique Cardoso, ele representa os maconheiros com mais de 90 anos, né? O Fernando Henrique Cardoso é uma desgraça, é uma chaga na história do Brasil. Você tem esse grande grupo, o que esses caras estão fazendo no fundo? A autora da matéria, que é a nefasta, né, Mônica Bergamo, aquela que traz recadinhos da cadeia direto para a imprensa brasileira, ela usa um termo que eu achei muito estranho, Rafael. Ela falou a palavra comício. O que é comício? A gente que está fazendo método eleitoral, a gente sabe muito bem. O que é comício? Comício é um evento que você faz durante campanha política. Por exemplo, hoje você não faz um comício hoje. Eu vou fazer um comício aqui do Jair. Não tem. Comício é uma reunião que você faz em local público, geralmente numa praça, onde você tem um candidato apresentando seus votos, apresentando seus projetos, arregimentando votos, falando com a população. Ou seja, é um evento onde o candidato vai puxar voto, vai pegar voto, vai conseguir fisgar o eleitor. Isso é um comício? Comício para quem? A gente não está em campanha. Ah, não, comício para 2022. Tá, comício para 2022. Só que ali você tem comunismo, você tem a isentoleft, que é o Moro. Você tem gente que pode ser candidata, como por exemplo o próprio Moro. Você tem gente que não vai ser candidata, mas vai puxar voto para outras pessoas, como por exemplo o FHC, que está sempre ali disposto a trazer o Alckmin, o Serra, aquela turminha ali de volta dos mortos para a política. É um movimento muito estranho. Aí eu fico na dúvida, porque eu conheço a incapacidade mental da Mônica Bergamo. Então eu fico na dúvida se é burrice ou se é mau caratismo essa matéria. Lembra das 3 categorias de jornalismo, né? Os incompetentes, os militantes e os incompetentes militantes. Eu acho que a gente pode colocá-la na categoria número 3. Né? Então é uma mistura de má fé, né, mau caratismo, com também desconhecimento. Ela usa a palavra comício porque seria talvez um palanque, onde essas pessoas, um comício virtual, claro, onde eles estariam reunidos. Mas, Fernando, é muito interessante isso que você falou, porque tem nomes aqui que é capaz que eles briguem nas eleições de 2022. Né? Então, o que eles estão querendo fazer agora? Unir o mesmo tipo de eleitor para brigar lá na frente? Não me estranha você colocar aqui Luciano Huck e Fernando Henrique Cardoso, porque esses aí são, né, perdedores de eleições, eles não entendem nada de eleição mesmo e vão perder a próxima. Agora, o PT participar disso daqui e o Roberto Freire, aí sim, eu acho uma novidade, né? Com a presença de Moro. Sim, eu acho que eu não sei se nesse sábado, mas a gente pode falar, eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre um cenário para 2022. Eu, por exemplo, a minha análise, a minha leitura é que nenhum desses nomes é nome presidenciável. Eu não acredito Moro candidato a presidente, Luciano Huck não, com certeza não, essa turminha idiota, Felipe Neto, o Nelipe Feto, né? Nelipe Feto, Anitta, não, essa galera não vai sair candidato, essa galera está querendo construir o nome para puxar voto para outros. Mas nessa matéria também tem um outro dado que a gente ignorou aqui, Rafael, que é o tema do evento. Direitos já. Pessoal, uma alusão à direta já do começo dos anos 1980, que a gente conhece bem qual que era o objetivo e não é mera coincidência, Fernando. Não é mera coincidência, a gente tem lá diretas já. Aqui em Brasília, na época, né, anos 80, tinha a empresa Dietas Já. Agora a gente está vendo Direitos Já. O cara falou em direitos... Que direito? O cara falou em direito, você já pode saber, é comunista desgraçado. O cara falou em direito, pode saber. É viúva do Vargas. Começa com direitos humanos, né? E vai entrando. Gente, você falou em direito, eu já sei que é retardado. Entendeu? Não passa no psicotécnico. Direito já, por quê? Qual direito que está sendo perdido? Agora, isso é uma pauta muito clássica do PT. O PT gosta disso, porque o PT ele se vendeu como partido trabalhista. É o partido que traz para o proletariado tudo o que ele poderia ter e não tem pela usurpação da burguesia. Então, tudo que a burguesia usurpa do proletário, o Partido Trabalhista, né, o Partido dos Trabalhadores, ele vem e devolve. Então, ele te dá direito a hora extra, direito a férias, direito a um seguro-desemprego, direito a um plano de saúde. Ele vai te dando vários direitos. Direito. Chega um dia, meu amigo, que você tem 200 direitos.
E aqueles direitos que você tem vão te transformar num proletário ainda, porque você nunca vai deixar de ser um proletário, mas você vai ser um proletário com tudo aquilo que a burguesia tem. Sabe, proletário de iPhone, proletário morando no Lago Norte, proletário tirando férias em Cancún. É uma maluquice comunista que esses caras produzem e que aí sim a gente pode começar a fazer uma leitura da alma dessa galerinha. É um argumento tipicamente socialista, mas que consegue reunir gente como Temer, FHC, Sérgio Moro, Luciano Huck, que são pessoas que se dizem também, além de antibolsonaristas, antipetistas. No fundo, nós estamos vendo pessoas que se vendem como antibolsonaristas e pessoas que se vendem como antipetistas, ou seja, as pessoas que fogem do extremismo, todos eles rezando na cartilha do Partido dos Trabalhadores. A cartilha de direitos na política brasileira é do Partido dos Trabalhadores. Diz muito sobre o que cada um desses candidatos significa, simboliza nas campanhas de 2022. E a gente ficou até em dúvida aqui, né, Fernando, se a gente ia colocar todos unidos ou todos contra um no título. Porque está muito claro aqui que o objetivo é você derrotar o candidato, né, que virá de direita nas eleições de 2022. Sim. Seja Jair Bolsonaro tentando uma reeleição, seja um candidato apoiado pelo então presidente, pelo atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Vai ser um replay do 2018. No final, a população vai fazer a sua escolha e com o apoio da verdade, como ela fez da última vez. É muito difícil, Rafael. Eu não imagino a gente ter dois candidatos de direita em 2022. Né? Assim, a gente vai ter o Jair e vai ter mais um cara. Não existe. Eu acho muito difícil. Até porque não existem dois candidatos com forte projeção, né? Eu acho. Os que estão hoje à direita, ou sejam liberais, sejam conservadores, estão, de certa forma, aliados ao governo e vão acabar puxando votos para Jair Bolsonaro. Numa próxima eleição, em 2026, sim, talvez a gente tenha pela primeira vez dois candidatos de direita. Djalma Patela, seja muito bem-vindo aqui. Como membro padrão, e Claudenice Contato também, membro padrão, muito obrigado. Fernando Sedmelo, são todos desta live da quadrilha Rabos da Jararaca, serviçais da conspiração da cabeça da Jararaca. Nelson Jobim, com patrocínio do Banco BTG e do vendido UBS Julius Baer. Miozão escreve, odoricamente falando, essa repórter é uma mal-caratista sem vergonhista. É isso daí. Nice Almeida, seja bem-vindo também como novo membro. Dalet Bonini escreve pra gente, Moro está descendo mais a cada dia que passa. Tem um amigo que está indo para Brasília e quer conhecer vocês e domingo haverá manifestação em frente à Lespe à 13h. Beijos, Rafa, seu lindinho. Obrigado, Dalet, pela mensagem, sempre carinhosa com a gente aqui. Valeu. Olha, quem vier aqui para Brasília, né, ainda, como nós não fazemos parte de organização de manifestação, não é o nosso trabalho, nós vamos lá para fazer uma cobertura jornalística da manifestação. Nós temos uma informação, por enquanto, de que vai haver manifestação aqui. Não sei o tamanho ainda, Fernando, ela vai ganhando corpo durante a semana. Amanhã ou sexta-feira a gente vai saber o tanto de gente. Aliás, você que está assistindo a gente agora aqui, diga se você vem para Brasília. Mas quem vier e quiser nos conhecer, a gente está lá na esplanada dos ministérios, ali circulando na frente do gramado do Congresso Nacional. É muito fácil achar a gente, porque a gente está ali trabalhando, falando. É só chegar ali, nos cumprimentar e tirar uma foto junto para mandar para os parentes. Vamos lá, André Rodrigo, o STF está acostumado a interpretar a Constituição e agora quer interpretar a opinião pública. Eles fingem que é verdade e eles fingem que é verdade e a gente finge que acredita. Por aí mesmo. Charlie Miliante, quais melhores livros autores para estudar a verdadeira história do Brasil? Thales Guaraci é recomendável? Indique para nós os confiáveis. Fernando falou sobre alguns aqui, né, Fernando? Se quiser repetir. Exato. Eu indico a todos, para indicar um autor só, eu indico um autor que você vai ler, e se você ler a obra dele, você lê de uma vez aí, é a melhor leitura sobre a história do Brasil que eu já vi, que é o João Camilo de Oliveira Torres. Então eu não conheço nenhum autor que tenha uma visão melhor do que ele. Ele tem uma série de livros que você pode comprar lá na livraria, né, na editora Câmara dos Deputados. Entra aí na internet, você compra, são muito baratinhos, os livros deles são muito baratos e é o melhor, não tem comparação. O Djalma Pateta, me corrija aqui, é pateta mesmo. Muito obrigado.
Vamos lá. E, Fernando, sobre essa matéria que você me dizia, e a Dália te comentou aqui, que Moro desce mais a cada dia. Né? Sim. Ele aparece nessa matéria aqui até de uma forma constrangedora, porque, na verdade, estão discutindo se vão convidá-lo ou não, e tem gente barrando antes de convidar, e isso já virou matéria. Né? De repente ele não quer participar disso. Não sei se o Sérgio Moro tem interesse de participar de algo assim. Eu tenho dúvidas, de verdade. O Moro, ele é uma figura... O Moro, ele ainda é muito enigmático. A gente fala muito do Moro, mas o Moro, ele tem características que são muito enigmáticas. Por exemplo, a gente sabe que o Partido dos Trabalhadores não tem interesse de se aproximar do Moro. O Moro hoje, ele é uma pessoa que tem muita informação. O Moro é alguém muito perigoso de você ter como aliado, porque ele é alguém que tem muita força. Quando você vai buscar alianças, há um medo de você se aliar a pessoas muito poderosas, porque quando você se alia a alguém muito poderoso, esse alguém pode te passar para trás. Você ser aliado, por exemplo, de Renan Calheiros, ninguém se sente confortável aliado a Renan Calheiros, porque ele é alguém muito poderoso, ele tem muita informação. O Sérgio Moro hoje, apesar de muito jovem, bem mais jovem que o Renan Calheiros, ele também tem muita informação. Aquilo que o Renan Calheiros buscou durante mais de uma década, quase 2 décadas, através de um serviço de espionagem dentro do Senado Federal, o Sérgio Moro conseguiu legalmente, utilizando ferramentas jurídicas, legais. Inclusive, ele era o herói nacional que faria uso daquela substância processual para levar justiça de forma inédita à nação. O Sérgio Moro hoje ele tem uma capacidade de manipular o jogo político e institucional brasileiro dentro da esfera administrativa ou judiciária e legislativa muito maior do que qualquer outro jogador. Então, quando a gente fala sobre o Sérgio Moro, nós estamos falando sobre alguém muito útil para um grupo, mas muito perigoso para outros. Qual o grupo que eu acho que é mais que enxerga mais utilidade no Sérgio Moro hoje, que pode ser mais seduzido? O grupo do centro. Aí eu vejo que o grupo do centro, PSDB, Democratas, tem muito a ganhar junto do Moro, porque é o grupo mais visado com as ameaças que o Moro tem, porque do material que o Moro tem é um material muito forte em cima desses grupos do centro, porque o PT foi moído. O PT o Moro moeu na Lava Jato. Quem não foi moído na Lava Jato? PSDB e Democratas. Então, vamos ver. O jogo político para 2022 vai ser muito interessante. Rafael nos escreve aqui, será que Bolsonaro está esperando o final do ano para agir a respeito do STF? Olha, algumas ações já foram tomadas, eu acho que haverá já algum recuo do STF a partir de muito em breve, Fernando. João Augusto Lima, eu e um amigo criamos um perfil no TikTok para postar cortes das falas de vocês e do Terça Livre. Valeu. O objetivo é atingir muitas pessoas. E aí, autorizam? Pessoal, todo mundo que quiser fazer recorte aqui das nossas falas, né, o que for interessante, que vocês gostarem, seja divertido e principalmente cortes que tragam mais informação para as pessoas, está permitido. Minha única cautela nesse aspecto aqui é que o TikTok ele é uma ferramenta chinesa, né? Neste momento ele está muito popular, tal, mas no futuro é preciso tomar cuidado com as ferramentas chinesas. Inclusive o Zoom, você que costuma usar o Zoom, tudo que é da China pode ser de fato usado pelo Partido Comunista da China. O Zoom é aquele de fazer reuniões, né, Fernando, online. Se você puder usar o do Google, que também tem o Google Meeting, o Google Meet, que é muito eficiente e é americano. Ah, mas o Google também... gente, você prefere ser vigiado pelo Partido Comunista da China ou por uma empresa, né? Aí você que tem que decidir. Mas a questão é essa, tudo que for da China, online, você tem que tomar cuidado, porque as informações são obrigatoriamente repassadas ao Partido Comunista. Val, lá do Recife, viram a canalice do blog de 4 linhas falando que Bob Jeff foi despejado do hotel? Todos foram despejados porque foi vendido e só citaram ele. Nojo. Eu vi, eu coloquei no Twitter, mas eu vou guardar, não vou comentar, não vou guardar esse tipo de desmentiras que eu quero deitar e rolar em cima. Rômulo Ferreira, Moro tem os procuradores nas mãos. Sim. Também, né, Fernando? Como a gente diz, mais do que estar nas mãos, são aliados dele. Né? São aliados. Não é exatamente isso. Ele não está usando o poder que ele tem de informação para chantagear ou extorquir os procuradores. Tem muitos procuradores que são aliados
né? São parceiros de Moro e admiram o ministro Sérgio Moro, o ex-ministro Sérgio Moro. Então, essa questão agora, e também a gente não deve superestimar o inimigo, né? O oponente, como a gente sempre diz. Tem que existir um equilíbrio, né? Sérgio Moro, ele fez um trabalho muito, muito competente durante a Operação Lava Jato, estava indo bem em alguns aspectos do governo, não podemos esquecer, né? O combate ao narcotráfico, ao reforço nas fronteiras. Ele fez um trabalho eficiente contra alguns grupos, mas também não é um super-herói, não é um cara extremamente genial, senão ele não estaria nessa situação agora. Sérgio Moro poderia hoje ser um dos advogados mais bem pagos do Brasil. Ele poderia ser contratado por escritórios internacionais, Fernando, que pagam milhares, assim, centenas de milhares de dólares por cada ação, né? Então, não sei se a preocupação dele fosse só dinheiro exclusivamente, ele teria saído do governo de outra forma, mas acontece que hoje, como o Fernando bem lembrou aqui, ele não consegue espaço na direita, entre os conservadores, e também não consegue na esquerda, que não esquece de tudo que ele fez para dizimar o PT. Exato. Vamos ver, o Moro é um personagem gigante. É gigante e vai ficar muito tempo na política brasileira. Vamos ver. Olha aqui o Aquimimo Neto, que sempre se comunica com nós aqui do canal. Só quero agradecer pelo meu livro, que chegou hoje, Em Defesa do Preconceito, de Theodor Daurimpe. Valeu, Fernando. É bom esse livro, Fernando? Pô, do cacete. Theodor Daurimpe, ele fala sobre temas muito próximos a nós aqui no Brasil. Ele é um psiquiatra inglês. E ele trabalhou, apesar de ter trabalhado no mundo inteiro, ele trabalhou muito tempo da vida dele na Inglaterra. Ele escreve até hoje artigos em jornal, né, em revistas e tal. E é muito bom, eu sempre procuro ler, é um cara incrível. E é muito bom ler o material dele. Olha aí, vamos então para a última notícia aqui da noite. A gente vai comentar a última notícia não, porque a gente ainda vai falar de gafanhotos. Vamos lá. Olha, aulas no estado de São Paulo serão retomadas a partir de 8 de setembro, com rodízio de alunos. A matéria aqui que está do G1. Pai Fernando já cantou essa pedra. Pai Fernando já falou há um tempo. É impossível voltarem às aulas presenciais, porque os protocolos de segurança determinam que tem que ter um espaço de 2 em 2 metros, tem um ser humano e outro. Sabe o que eu acho engraçado, Rafael? O maluco vai pegar o busão, né? O ônibus, né? Vulgo coletivo. O maluco vai pegar o ônibus coletivo, o que acontece? É proibido você ficar na fila, próximo um do outro. Então tem a risquinha, a marquinha. Você fica aqui, o outro meliante fica a 2 metros de você. O busão para, todo mundo entra e senta um do lado do outro. Sem marquinha, sem nada. Sem marquinha. É porque só pega vírus na parada de ônibus. Entrou no ônibus, meu amigo, aí quando você entra no ônibus, aí tem uma aura protetora dos animais, que aí ninguém ali pega Covid. Gente, a coisa mais idiota do mundo que a gente tá vendo. Como que vai voltar a aula? Ou a gente, eu já falei, ou nós confessamos que fomos feitos de trouxa, que o Partido Comunista Chinês venceu, enganou todo mundo, nós somos otários mesmo, acreditamos nessa coisa que não tem sentido, ou a vida não vai voltar ao normal. Não tem como você voltar à aula presencial. Vai ter que ficar uma criança 2 metros da outra. Quantas crianças cabem numa sala com esse distanciamento? 15. Como que uma escola privada, Rafael, vai sobreviver? 15 crianças vão assistir a aula, e as outras 15, as outras 15 vêm amanhã. Então quer dizer que cada criança vai assistir 2 aulas por semana? Eu não vou pagar. E como é que vai fazer isso, Fernando? Não tem cabimento, gente. Isso é uma loucura. Não vai acontecer. Vamos confessar. Todo mundo é trouxa. Nós somos contra rodízio de alunos, né? Criança não é pizza. Rodízio só pode ser de pizza ou churrasco. Olha lá. Vamos à matéria aqui. O governo de São Paulo anunciou no início da tarde desta quarta-feira que as aulas vão ser retomadas a partir do dia 8 de setembro. Tá longe ainda, hein, Fernando? A proposta prevê retorno geral das aulas presenciais em conjunto para todas as cidades a partir de 8 de setembro. Pelo plano, nessa data, o Estado estará há 28 dias na fase amarela de flexibilização da economia. Fase amarela. Fase amarela. Calma. As marquinhas vão ser... As crianças vão entrar igual as pessoas entram no ônibus, né? E recebem um escudo de proteção. Faz até barulho, né? Aí cobre e ela está protegida, não pode mais pegar o coronavírus ali. As aulas só serão retomadas se todas as regiões do estado estiverem há 28 dias na fase amarela de flexibilização da economia. Olha lá, essa situação aqui, todas as cidades, olha só, são, se não me engano, mais de 500 municípios no estado de São Paulo.
só perde de Minas Gerais em número de municípios. Aí, Fernando, eu lembro que tem um shopping, né, teve uma moça que divulgou esse vídeo na internet, tem um shopping na cidade de Sorocaba que quando ele foi construído, ele ficou metade na cidade de Sorocaba e metade na cidade de Votorantim, ali no estado, a 100 quilômetros de São Paulo. E aí, Sorocaba está na faixa vermelha e Votorantim na faixa amarela. Então, metade do shopping está aberto e metade do shopping fechado. Sério? O vírus não passa, exato. O vírus não passa. Ele chega ali na metade do shopping. Não, é sério mesmo? Coronga, é sério. Ele para. Ele pá, né? A praga chinesa, ela para ali no limite. Tem uma barreira. Né? Isso aí, quem tiver nos assistindo de Sorocaba, que é uma grande cidade do interior de São Paulo, e Votorantim, se não me engano o nome da cidade, fala pra gente se isso é verdade ou é mentira. Porque isso eu tô correndo. Eu me nego a acreditar nisso. Tem uma barreira ali, invisível, que impede que o coronga atravesse de um lado para o outro do shopping. Vamos lá, e retomada das aulas presenciais para todas as etapas escolares, creche, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Retorno para redes públicas e privadas. No ensino técnico, no profissionalizante e no superior, os alunos formandos poderão ter aulas nos laboratórios para cumprir seus créditos e concluir os cursos. No geral, o ensino superior terá regras específicas e ligadas ao Plano São Paulo. É isso aqui, ó, distanciamento, olha que interessante, distanciamento de 1,5 metro entre os estudantes. Mas esse distanciamento tem exceções, como nas creches, já que não há como aplicar a medida entre bebês e cuidadores. Olha isso. Ai, meu que Deus maravilha. do céu. Agora não pode beliscar o coleguinha, não pode morder o amiguinho. Exato. Não pode ficar perto do amiguinho. Aquela criança que não entende nem o nome dela, né? Fala, não pode, 1,5 metro do coleguinha. A criança, você acha, vai sair correndo, vai morder o amigo, vai dar uma peteleca. Não tem como. Olha só. O professor entra na sala, tá os moleques rolando. Os molequinhos rolando. Olha o coronga! Solta o coleguinha! Briguem a 1,5 metro de distância, por favor. Briguem sem encostar um no outro, meu Deus do céu. Isso aqui é uma maravilha, medição da temperatura dos estudantes. Na entrada da escola, os pais também deverão medi-la antes de seus filhos saírem de casa. E caso ela esteja acima de 37,5 graus, a recomendação é não ir à escola. Parece um livro de piada, é o governo do estado de São Paulo, do João Dória. Não, a gente foi no shopping, aí tem aquele termômetro, né? Sim, o cara enfia o termômetro no shopping, na sua cara. Na loja, a gente foi na loja, aí a Cris foi entrar, minha esposa foi entrar, o cara mediu, pode entrar senhora, 26 graus. Aí minha filha a Tamires olhou pra mamãe assim, tipo, 26, né? Já olhou pra mamãe, você tá bem? 26 graus. 26 graus, meu amigo. Saiu do IML pro shopping, né? Só um presunto, velho. Ai, meu Deus. 26 graus é a temperatura que a gente toma cerveja na China, olha lá. Luiz Sétio escreve mais ainda, os livros do João Camilo de Oliveira Torres, na editora da Câmara, ou não tem ou não estão à venda, mas tem o PDF deles para baixar gratuitamente. Muito legal, melhor ainda. Valeu. Né, pessoal, essa situação no estado de São Paulo, e vai acontecer isso, né, vai virar referência para outros estados do Brasil que estão regredindo. Fernando, agora vamos falar da situação aqui. Vamos lá. Gafanhotos não conseguem viver no socialismo da Argentina, estão fugindo para o Brasil. Da Argentina só vem pra... Muita gente ficou ali preocupada, dizendo assim, as pragas do Egito. Vamos lá, pessoal. Não é exatamente assim. Essas pragas, essas nuvens de gafanhoto, elas não aconteceu só no Egito e agora não. Elas acontecem de tempos em tempos. É que a Argentina só manda para o Brasil ou frente fria ou gafanhoto. Não tem outra coisa, né? A Argentina está passando por uma situação terrível. A economia do país está em frangalhos. Agora os argentinos começaram a ir para a rua para protestar. É isso mesmo, vai fugir todo mundo da Argentina. Gente, bicho, gafanhoto, vai vir para o Brasil. Daqui a pouco, se eles não conseguirem derrubar o governo. Mas o que eu queria dizer, apesar da brincadeira, é que não é um motivo, senão é fim do mundo. Né? Muitos estão dizendo que foram chineses que soltaram os gafanhotos ali. Pessoal, chinês come gafanhoto. Essa é a história. O chinês não vai soltar o cardápio assim à vontade, não.
Mas essas pragas de gafanhotos acontecem de tempos em tempos, não é? Porque está acontecendo tudo agora ao mesmo tempo, não, né? Mas elas acontecem, infelizmente. São as pragas naturais, né? Pragas naturais. Mas pelo amor de Deus, a Argentina também tá foda, né, bicho? Pô, mandem as argentinas pro Brasil, né? Não mandem os gafanhotos. Mandem as hermanas. É isso aí, a Argentina... Infelizmente, Rafael, a Argentina fez uma escolha péssima, né? O Bolsonaro, ele fez... O Bolsonaro se esforçou pra cacete, eu reconheço. O Bolsonaro, ele tentou muito, né? Dar um gás ali na campanha do Macri. Mas o Macri também O Macri é liberal clássico, fez um trabalho bom na economia, mas não conseguiu ali converter o seu trabalho em... É o amoedo deles, né? É o amoedo da É o amoedo Argentina. deles, não dá não. Enfim, que Deus abençoe a Argentina, que a Argentina consiga sair. Infelizmente a Argentina ela tá muito atrás do Brasil, né? A Argentina ela tem um atraso com relação ao Brasil. Você acha que aqui tá ruim, meu amigo? Lá tá ruim com 30 anos de atraso. Mas é triste a situação, né? O que era a Argentina 20 anos atrás, não é? A gente não está falando de um grande gap, lapso histórico, não. São 20 anos. A Argentina, 20 anos atrás, estava muito bem. E é uma sucessão de... o problema da Argentina é a mentalidade socialista de boa parte dos políticos e das pessoas. A praga da Argentina não é gafanhoto, é o socialismo. Então, desde o peronismo e agora o kirchnerismo, né, Fernando? Que é praticamente a mesma coisa com nome diferente, isso é uma praga. A família Kirchner acabou com a economia e com a autoestima dos argentinos. Olha lá. Sou de Sorocaba, a Luciana Teixeira escreve pra gente aqui. E isso é verdade, o shopping se chama Esplanada. A gente fala que Votorantim ficou com o Spla e Sorocaba ficou com nada. Vergonhoso. Vida de Minion. A mensagem do MH, vão comprar aqueles braços mecânicos de brinquedo dos anos 80, 90 para as cuidadoras segurarem os bebês nas creches. Pegar na orelha do moleque. Aqui, Lazarento. Que era mão mecânica, mão biônica. Separa o coleguinha, né? Pega o bracinho. Pega dois, aí separa os coleguinhas, né? Vai pra lá, Meliante. Mão biônica. André Renato Ramos, bem-vindo como membro padrão. Lucélia Pacheco. Sobre o shopping de Sorocaba, ele escreve também, é verdade, mais uma confirmação. Meu filho mora em Sorocaba, sou de Cuiabá. Meu Deus. Aqui também está um caos, vai entrar em confinamento total amanhã. Faço caminhada e não uso máscara. É isso aí. Pessoal, a gente já comentou sobre o uso da máscara aqui várias vezes, sobre a função social, de controle social da máscara e também dos problemas que ela causa para quem estiver fazendo atividade física, né? Você está respirando gás carbônico, isso não é bom. Temos mais mensagem aqui, Fernando? Não, terminamos aí mesmo. Agradecer. Tem o Kenio CS que está falando. Teve terremoto no México, 7.1 na escala de medição. Aqui nosso desastre é o STF. STF muito pior do que qualquer desastre terremoto natural. perto do STF é ficha. Pessoal, eu agradeço a todo mundo. Eu peço que todos visitem agora na saída. A gente vai acabar a transmissão. Entra lá, conheça a nossa proposta. www.ometodoeleitoral.com. Não tem BR. www.ometodoeleitoral.com. É um projeto que você pode participar, você pode dividir o pagamento no cartão, você pode pagar com boleto, PayPal, quem está fora do Brasil, enfim, tem todas as facilidades do mundo para que você transforme a tua campanha política, para que você entre para a política e para que nós possamos verdadeiramente mudar esse Brasil. Eu agradeço a todo mundo, valeu demais pelo like, pela participação, valeu pelo compartilhamento e vamos lá, quarta-feira, 18h30, estamos aqui de novo. Sexta-feira, porque hoje é quarta-feira, na sexta-feira, hoje é quarta-feira, 24 de junho, dia de São João. Eu peço que São João abençoe a todos vocês, tenham uma ótima noite. A gente volta na sexta-feira, às 18h30. Até lá. Valeu! Uma grande nação precisa de grandes líderes, e uma parcela importante das pessoas que vão liderar a transformação do Brasil nos próximos anos estarão no meio político. E você, quer ser uma liderança e escrever os próximos capítulos da história do Brasil? Nas últimas eleições, muitos brasileiros despertaram politicamente e sentiram o desejo de participar ativamente das decisões do país. O processo eleitoral, a princípio, parece ter ficado mais complexo, mas é possível superar qualquer desafio contando com aliados e uma estratégia vencedora. Com o método eleitoral, você pode montar uma campanha limpa, eficiente e que o coloque no cenário político com potencialidade real de votos. Nós vamos te mostrar o caminho. A partir daí, você e sua equipe vão trilhar sua própria caminhada com passos decisivos. O que
que você precisa é do método eleitoral. Vem com a gente. Se você é candidato, estrategista, assessor ou quer trabalhar com política para ajudar o Brasil, inscreva-se no Método Eleitoral, www.ometodoeleitoral.com. Uma grande nação precisa de grandes líderes, e uma parcela importante das pessoas que vão liderar a transformação do Brasil nos próximos anos estarão no meio político. E você, quer ser uma liderança e escrever os próximos capítulos da história do Brasil? Nas últimas eleições, muitos brasileiros despertaram politicamente e sentiram o desejo de participar ativamente das decisões do país. O processo eleitoral, a princípio, parece ter ficado mais complexo, mas é possível superar qualquer desafio contando com aliados e uma estratégia vencedora. Com o método eleitoral, você pode montar uma campanha limpa, eficiente e que o coloque no cenário político com potencialidade real de votos. Nós vamos te mostrar o caminho. A partir daí, você e sua equipe vão trilhar sua própria caminhada com passos decisivos. O que você precisa é do método eleitoral. Vem com a gente. Se você é candidato, estrategista, assessor ou quer trabalhar com política para ajudar o Brasil, inscreva-se no Método Eleitoral, www.ometodoeleitoral.com. Uma grande nação precisa de grandes líderes, e uma parcela importante das pessoas que vão liderar a transformação do Brasil nos próximos anos estarão no meio político. E você, quer ser uma liderança e escrever os próximos capítulos da história do Brasil? Nas últimas eleições, muitos brasileiros despertaram politicamente e sentiram o desejo de participar ativamente das decisões do país. O processo eleitoral, a princípio, parece ter ficado mais complexo, mas é possível superar qualquer desafio contando com aliados e uma estratégia vencedora. Com o método eleitoral, você pode montar uma campanha limpa, eficiente e que o coloque no cenário político com potencialidade real de votos. Nós vamos te mostrar o caminho. A partir daí, você e sua equipe vão trilhar sua própria caminhada com passos decisivos. O que você precisa é do método eleitoral. Vem com a gente. Se você é candidato, estrategista, assessor ou quer trabalhar com política para ajudar o Brasil, inscreva-se no Método Eleitoral, www.ometodoeleitoral.com.